E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos, Frajola de novo aqui, mandando aquele salve. Cara, vamos lá, a gente vai continuar aí o nosso estudo de literatura, caminhando para fechar o século XIX, certinho, né? Vamos falar agora das duas últimas correntes poéticas. Primeiramente falar do parnasianismo, depois do simbolismo. Então, só para dar uma reforçada no negócio aí para vocês, tá? Quando a gente fala do final ali do século XIX, ou do século XIX, né? Vamos colocar isso aqui para vocês, ó. Século XIX em literatura, romantismo, beleza, predominou na primeira metade. E aí, contra o romantismo, versus o romantismo, eu tive o realismo, tá? Junto com o realismo, naturalismo, tudo bem? E a corrente poética, que é o parnasianismo. Então, para reforçar mais uma vez, entenda esses três aqui como, claro, tem suas nuances e tudo, mas imagine que os três estão juntos, tá? Ou seja, os três estão aí contra o romantismo. Vou colocar de azul aqui. Tudo bem? Então, o que é o parnasianismo aí no fim das contas? Como é que ele pode ser definido? O parnasianismo é uma corrente poética. Então, só para poder situar, a gente está, né, na segunda metade do século XIX ainda, ok? Segunda metade, deixa eu colocar aqui na verdade, segunda metade barra fim, né, do século XIX. Beleza? Segunda metade barra fim do século XIX, que o fim é aqui no Brasil, certinho? E o parnasianismo, ele pode ser entendido, no fim das contas, como uma corrente poética ou como uma manifestação, vamos anotar isso aqui, ó, manifestação poética, falar de parnasianismo, falar de poesia, tá? Do período realista. Tudo bem? Então não é para dizer que ele é a poesia realista, ele é a manifestação poética do período do realismo, certo? Então a gente pode falar, lembrando, né, que o parnasianismo, vamos puxar uma setinha vermelha aqui mesmo, né? Ele é antirromântico. Tudo bem? Ele não quer saber de romantismo, não. Só que como o realismo e o naturalismo eles estão na prosa, aí vem o parnasianismo agora na poesia, certo? Então, estou falando de uma poesia que vai contra os ideais, digamos assim, de sentimentalismo, de subjetividade, por aí vai. Ele nasceu na França, certo? Então, é uma estética muito ligada ao final do século XIX, segunda metade do século XIX, Belle Époque, aquela coisa toda. E é uma arte descompromissada com a realidade. É importante destacar isso. Então vamos começar a colocar essas observações aqui, tá? O parnasianismo ele é uma arte descompromissada. Vamos usar essa palavra aqui. Eu estou falando de uma galera que está preocupada, descompromissada com a realidade. Então existe até uma diferença, porque o realismo e o naturalismo tem um engajamento social. O parnasianismo não. O parnasianismo, eles têm uma ênfase muito grande, assim, a questão deles é uma questão estética, certo? É uma questão estética. Ou seja, a gente está atrás de uma beleza, a gente está atrás de uma, sabe, de algo para ser admirado, de algo para ser visto, de algo para ser, digamos assim, contemplado. Não há denúncia social, não há crítica social, voluntariamente não há isso, certo? Então a gente vai ver que o contexto histórico nem faz tanta diferença. Por quê? Porque eu estou falando de uma corrente poética centrada na beleza, centrada, sabe, nos poemas bem feitos, na métrica, na rima, naquela coisa toda. Beleza? Então é importante destacar isso. É uma arte descompromissada com a realidade. Então eu não tenho, né? Posso falar aqui, ó, que não tenho, ó, sem engajamento. Tá? E, obviamente, eu vou ver que, uma vez que ela é descompromissada, a arte parnasiana está muito ligada às elites. Em especial às elites aqui do Brasil. Tá? As nossas elites que importavam os modos de ser, que importavam as roupas, as vestimentas, os hábitos europeus, mesmo que eles não tivessem nada a ver com a nossa realidade objetiva aqui do final do século XIX.
certo? E aí que a gente pode destacar como algumas características. Deixa eu colocar isso aqui para vocês brevemente, tá? O parnasianismo ele aparece em muitas provas, curiosamente, e aparece porque fez muito sucesso no Brasil na época. Sucesso, claro, considerando o contexto das elites, certo? Ele é de público muito restrito. E a estética parnasiana, ela vai ser uma das responsáveis pela Semana de Arte Moderna, tudo bem? Por trazer, né, a revolta modernista que, enfim, que começou, enfim, que foi concretizada ali, começou a se concretizar mais objetivamente na Semana de Arte Moderna. Tudo bem? Então já falei que eles têm uma postura antirromântica. O que mais que a gente pode falar sobre eles? O parnasianismo ele preza pela objetividade temática. Tudo bem? Então, o que é isso, professor? Cara, é simplesmente a gente não tem subjetividade. Tudo bem? A gente não tem o eu. Então, vamos falar assim, um não eu. O romantismo falou muito do eu, dos sentimentos, tá? Do interior dos personagens, dos artistas. Só que os parnasianos eles acreditam que a verdadeira beleza poética não está nisso. Tudo bem? Não está em falar de si. Não. Quando você fala de si, você contamina a poesia com seus sentimentos. Além disso, a gente vai ver que duas outras características a gente pode destacar. Uma delas seria a impessoalidade, como decorrência disso aí, tudo bem? E a impassibilidade. O que é essa impassibilidade, cara? É justamente essa não afetação pela realidade. A gente pode chamar até de uma certa frieza, vamos falar assim, tá? Então qual que é a ideia? Não importa o que está acontecendo na sociedade, não importa Brasil, final do século XIX, né? Pô, a abolição da escravatura, proclamação da República, isso vai aparecer nas obras? Não vai aparecer nas obras. A gente vai falar de Grécia, a gente vai falar de Roma, a gente vai falar dessas coisas todas. Não há compromisso com a realidade. Então os caras eram alienados? Muitos deles sim. Mas, para fazer uma defesa aqui rápida dos parnasianos, alguns parnasianos, como Olavo Bilac, por exemplo, eram pessoas muito engajadas. Só que eles acreditavam que esse engajamento não deveria aparecer na poesia deles. Falavam, olha, você pode ir lá fora, brigar, queimar coisa, protestar, fazer o que você quiser. Só que a sua poesia, a verdadeira poesia, não deve tratar dessas coisas, não deve ser contaminada por essas coisas. Prevalece para os parnasianos o que a gente chama de rigor formal. Tudo bem? Então tudo tem que ser rimado e metrificado. Então eu estou falando da prevalência de sonetos, tudo bem? Decassílabos, rimados, metrificados. Não há de jeito nenhum, vou pegar aqui um pincel de uma outra cor, tá? Não há, sem liberdade. Essa é inclusive uma das birras, né? Uma das bandeiras que os modernistas levantam contra eles. Não há liberdade de forma, tá? A forma aqui no Brasil talvez tenha sido uma das últimas coisas a ser superada, porque mesmo Augusto dos Anjos lá na frente, com a poesia dele, ele vai ser um cara que mantém o rigor formal parnasiano. Então rigor vem de ser rígido, tá? Presta atenção nesse negócio. Outra coisa, cara, a gente tem o preciosismo vocabular. O que é esse preciosismo vocabular, cara? Né? Então, eu tô pensando em palavras difíceis. Vamos brincar com isso aqui, né? Vamos procurar no dicionário palavras complexas, palavras difíceis, para fazer os poemas mais bonitos e tudo. O Oswald de Andrade lá na frente chama eles de máquina de fazer poemas. E é tipo isso, cara, né? Poesia não é inspiração, poesia é trabalho, é sentar ali e fazer, tudo bem? Então eu tenho aqui menos inspiração
ok, né? E mais, digamos assim, transpiração, para pegar uma frasezinha comum aí dos coaches da vida, tá? Menos inspiração e mais transpiração. É trabalho, ok? Não tem a ver com o que eu sinto e por aí vai. E aí tem uma outra coisa que já vi ser cobrada em prova que é muito interessante da parte do parnasianismo, que é a questão da retomada, tudo bem, da antiguidade clássica. Então, quando se fala de parnasianismo, muitos de vocês vão lembrar de um poema conhecidíssimo chamado Vaso Grego, né? Então, vaso grego, vaso chinês, tudo isso aqui indica para nós uma grande alienação. Ou seja, eu abro mão da realidade à minha volta para falar de uma realidade que não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque é o que os europeus fazem, porque é o que está na moda e a gente vai seguindo essa moda e tudo. Tudo bem? É uma época de muita futilidade. Eu estou falando aqui de um grupo muito pequeno de pessoas aqui no Brasil que tem acesso à arte, que lê, e é uma galera muito fútil, é uma elite culturalmente muito pobre, muito limitada, certo? Mas curiosamente o parnasianismo dá suas caras nas provas com frequência. Muitas vezes para fazer contraste com o simbolismo ou, sobretudo, com o modernismo que vem lá na frente. Porque tudo aqui é muito rígido, tudo aqui é muito pesado, tudo aqui é muito sistemático e tudo aqui é pensando, por isso eles são chamados de ourives, né? Fazer poesia, fazer poemas é como fazer joias. Então você vai lapidar, você vai deixar tudo muito bonitinho, só que é vazio, é muita forma e pouco conteúdo. Ok? E aí eles vão chamar tudo isso, né? Eles vão sintetizar a ideia da estética parnasiana naquela expressão famosa, né? Arte pela arte. A arte se basta. A arte não precisa falar da abolição, a arte não precisa falar, sabe, da república, a arte não precisa de nada disso aí não. A arte se basta. Arte pela arte. Isso aí é um grande princípio da estética parnasiana, tudo bem? E uma das grandes polêmicas da estética parnasiana também, para vocês. Ok? Bom, então isso veio da França, como eu falei para vocês, chegou no Brasil em 1882, então contemporâneo ao realismo e naturalismo, e o parnasianismo deixou para nós alguns autores famosos. O parnasianismo fez muito sucesso, como eu disse para vocês, tá? Mas, para além do sucesso do parnasianismo, a gente vai ver o sucesso, o destaque de um personagem, que é o Olavo Bilac. Antes do Olavo Bilac, a gente tem 3 poetas que merecem atenção aqui, tá? O primeiro deles é o Alberto de Oliveira, certo? O segundo deles é o Raimundo Corrêa, todos já apareceram em prova, Raimundo Corrêa, certo? E o terceiro deles é o Olavo Bilac. Tudo bem? Esses 3 rapazes, esses 3 senhores, foram muito conhecidos e reconhecidos. Demais, demais. Tá? E eles juntos, foram apelidados de Tríade Parnasiana. Ok? A elite aí a nata, como a gente falaria aí, da arte no Brasil. Eles eram adorados, eles eram reverenciados dentro do meio daquela elite deles lá. Tudo bem? Os poemas parnasianos, cara, a gente não entende nada. E não é essa a intenção mesmo. A ideia é porque, cara, é bonito de ouvir aquelas rimas, aquela coisa toda complexa, tudo bem, aquele ritmo. Mas o objetivo não é fazer com que as pessoas leiam. Então não é uma arte popular, tudo bem? Nem de longe, tá? Nem de longe. Então quando a gente falar de parnasianismo, tá? Só para reforçar aqui, ó, parnasianismo é elite. Certo? É elite. Quando você quiser falar sobre, por exemplo, acesso à arte, segregação, tá aqui. Belezinha? E aí eu tenho esses 2 caras aqui. Primeiro, o Alberto de Oliveira, que fez muito sucesso, viveu pra caramba. E o grande destaque do Alberto de Oliveira é que ele é o mais parnasiano de todos. Fato. Tudo bem? Quando eu falo que ele é o mais parnasiano, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é o mais alienado, que ele é o que menos trata das questões externas. Aqui no Brasil a gente vai ver que, sobretudo o Olavo Bilac, quebrou um pouquinho da regra. Tá? Quebrou um pouquinho da regra. Agora,
a teoria prevalece, não é para você falar de sentimentos, não é para poesia ter nada desses aspectos pessoais, beleza? O Albert Oliveira era o mestre, o Albert Oliveira é o homem por trás do vaso grego. O poema Vaso Grego. Então, qual a lógica de estar no Brasil do século XIX, do final do século XIX, falando de Grécia, sabe? Nenhuma. Mas é porque, cara, Grécia é padrão de arte, é modelo, é paradigma, certinho? Também falou da natureza, mas o negócio dele é ficar descrevendo objeto. O Raimundo Correia é um cara que também manteve ali algumas coisinhas ligadas, perdão, né, algumas coisas ligadas à Grécia, o padrão parnasiano, mas eu vou achar nele, de vez em nunca, uma questão de melancolia, tá? Uma melancolia ligada muito à existência, né? A melancolia do existir, assim. Quase ele flertando com o simbolismo, tá? Quase ele flertando com o simbolismo. Mas, tudo bem? Então, quando eles caem na prova, nas provas de modo geral, vocês vão ver que eles são cobrados aí para a questão da forma, obviamente, tá? Porque parnasianismo é mais forma e menos conteúdo. Eu não coloquei isso aqui, mas vou colocar para vocês, tá? Então, é mais forma, menos conteúdo, sempre, tá? Falou de parnasianismo, é isso aqui. Mais forma, menos conteúdo. Ok? Eles não estão muito preocupados com isso. Os poemas são tão vazios quanto os vasos que eles descrevem. E chega, por fim, o Olavo Bilac. Quem é o Olavo Bilac, cara? O Olavo Bilac era o mais popular, tudo bem? E é o menos parnasiano. Então eu preciso destacar algumas coisas. Primeiro, olha só, vamos caracterizar o Bilac aqui. Ó. O Bilac era republicano, certo? Abolicionista, nacionalista e parnasiano. Nacionalista e parnasiano. E parnasiano. É só o parnasiano aqui que rompe a ideia a continuidade das ideias. Beleza? Então o que eu sei do Olavo Bilac? O Olavo Bilac está muito ligado ao Brasil, ao patriotismo. E o Olavo Bilac é um personagem da história do Brasil muito ligado ao exército, muito engajado, escreveu a letra do Hino à Bandeira, lutou pela alfabetização, então era um cara muito ativo. Só que isso não combinava com o estilo parnasiano. Tá? Então a gente vai ver que no fim das contas o Olavo Bilac, vou pegar o pincel verde aqui. Tá? O Olavo Bilac, ele é um romântico, ele é um romântico tardio de alguma maneira assim. Tudo bem? Mas o que você quer dizer quando você fala que ele é um romântico tardio, Frajola? Eu tô querendo dizer que o Olavo Bilac é um cara que é parnasiano, mas queria ser romântico. Então ele acaba não sendo nenhuma coisa nem outra. Porque ele não deixa o sentimento fluir, mas também não consegue ser frio suficiente como o parnasianismo pedia. Tá? Então a gente vai ver que na obra dele, né, a gente tem a forma impecável, isso em todos, beleza? E como temas, nós vamos ver a antiguidade clássica, fato, tudo bem? Então, quando ele fala sobre Roma, quando ele fala sobre Grécia, a gente vai ter a temática da perfeição. O que é essa temática da perfeição, professor? Cara, a busca da forma, né? Tudo bem? A forma perfeita. Tá? E aí, na contramão desse negócio, eu tenho o Bilac, escrevendo sobre amor. Eu tenho o lirismo amoroso. Certo? Eu tenho reflexão existencial. E eu ainda tenho nacionalismo, só que o nacionalismo ufanista. Tipo, primeira geração romântica. Percebe isso, cara? Então olha que doideira. O Olavo Bilac, gente, desculpa o som de fundo aí, né? É Águas Claras. Então o que acontece? O Olavo Bilac, ele é um cara que era apaixonado pelo Brasil e tudo, se envolveu até em polêmicas, né? Se envolveu na polêmica com o Raul Pompeia, sabe? Se envolveu em polêmica com Floriano Peixoto. Então ele tem uma série de temas que remetem ao romantismo da primeira geração, certo? Só que aí, como ele não cede a isso, ele acaba não sendo nenhuma coisa nem outra. Tudo bem? Se por um acaso o Bilac aparecer na prova e falarem, o Bilac tem características românticas, beleza, você pode assinalar como correto, tá correto mesmo, tudo bem? Mas ele não é romântico, a gente pode dizer que ele é um romântico que quer ser parnasiano,
tá? E aí tem alguns poemas dele que se destacam, a gente tem, por exemplo, né, o Via Láctea, né, ou a sequência de poemas do Via Láctea, Ora direis ouvir estrelas, tudo bem? A gente tem o Língua Portuguesa, tá? A Última Flor do Lácio, Inculta e Bela, certo? A gente tem um que o Drummond vai parodiar lá na frente, Nel Mezzo del Camin. No meio do caminho tinha uma pedra, tá? Lembra disso aí. Então o Olavo Bilac, ele é um poeta, cara, a galera sabia os poemas dele de cor e salteado, a galera recitava, sabe? A galera parava o Bilac na rua, falava, nossa, Bilac, me dá um autógrafo e coisa do tipo. Ele foi o cara envolvido no primeiro acidente de carro do Brasil. Enfim, ele é um cara muito popular, assim, mas vocês vão ver que isso tornou o grande alvo dos modernistas por isso também, embora nem fosse o mais parnasiano. Beleza? Bom, para não passar em branco, 2 nomes que eu quero que você grave aí, tá? 2 nomes coringa que eu quero que você grave. Caso apareça na prova, você saiba situar esses caras no tempo. São caras esquecidos, basicamente, mas que já deram o ar da graça nas provas. Um cara chamado Vicente de Carvalho, tá? E uma moça chamada Francisca Júlia. Segundo alguns críticos, a mais parnasiana deles, tá? Uma mulher que recebeu muitos elogios do Bilac, inclusive, e enfrentou muitos problemas para poder se afirmar como escritora, né? Devido ao espaço que era dado às mulheres naquela época, certo? Então, deixa eu colocar aqui, né? Vicente de Carvalho, Francisca Júlia, para vocês. Tudo bem? Deixemos esses nomes aí, vamos dar um check aqui. E assim a gente fecha a era realista, tá bom? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Simbolismo fechando o século XIX já, e depois, o mais importante, século